Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um podcast aqui no Construção em Alta. Eu, Giovana Fachinelli, e ao meu lado, William Pilate, da Predileta Imóveis e Altair Imóveis. Estamos em um cenário super especial, diretamente do Mostra Elite Design, evento que reúne os principais nomes da arquitetura, do designer de interiores e da decoração aqui no Rio Grande do Sul. É uma alegria estarmos juntos com a mostra, fazendo ainda mais conteúdo de qualidade para você que é apaixonado pelo universo da construção, arquitetura e design, assim como nós. Aproveita para seguir as nossas redes sociais e ficar por dentro de tudo. @podcast Construção em Alta, @mostra Elite Design, @William Pilati e @Giovana Fachinelli. Hoje temos o prazer, então, de receber aqui no Mostra Elite a Fabiana Costa, arquiteta, e Lucas Meleu, arquiteto. Lucas, então, boa tarde. Boa tarde. Pra gente começar, conta um pouquinho pra gente quem que é o Lucas, como é que tu surgiu aí no mundo da arquitetura. Então, eu sou formado pela Unicinos e a arquitetura sempre esteve junto comigo, assim, porque minha mãe conta que desde pequeno eu não media esforços para fazer uma maquete, para inventar um brinquedo. Então eu já tinha essas habilidades manuais, eu fiz artesanato quando era pequeno também. E quando eu comecei minha faculdade, eu comecei direito, na verdade, e aí eu vi que não tinha nada a ver comigo. E eu resolvi trocar para arquitetura. E estou formado há 4 anos, trabalho com interiores e com reforma de comercial e residencial. Então sempre digo que estava na minha veia, assim, já essa questão de gostar de trabalhar com arte, trabalhar com as questões de reformar, assim, de ter essa visão um pouco mais para frente, de não só ver um imóvel em tela branca e não e Você querer já reformar, querer... imagina o que daria pra fazer com ele, né? Sim, É E só a primeira amostra. é a primeira mostra. Uhum. E quais as dificuldades que tu sentiu? Ou que tu não esperava, ou que tu Em- já esperava? Então, quando a Grazi me chamou para conhecer a mostra, eu tenho a garagem da Volvo e tenho a cozinha. E eu comecei pela cozinha. E aí era mais uma questão interna comigo do tipo assim, será que eu sou capaz? Por que me escolheram assim, sabe? Então a dificuldade foi primeiro lidar com o meu eu interno e pensar, tipo, não, sou capaz sim, tem que fazer um bom projeto. E quando eu comprei a garagem da Volvo, aí eu já tava mais acostumado, assim, já tinha gostado do desafio. quero mais um E aí eu já ambiente. queria mais um, assim, eu digo que eu tava com a vida muito tranquila, até parece. Aí acabei comprando a garagem da Volvo também, mas o desafio é mais o interno e o que a gente vai, como a gente vai se tornar referência para o mercado, o que a gente vai apresentar, assim, sabe? Sim, é uma responsabilidade, né? Porque tem Sim, muitos leigos, digamos, que passam, mas tem muitos profissionais também, né? Que passam e que querem olhar o que, que tu colocou, o que, que tu pensa, né? exato. E o teu ambiente, bom, vamos falar dos ambientes depois, né? Uhum. Fabiana, então conta um pouquinho pra gente quem que é a Fabiana, como é que tu ingressou no mundo da arquitetura. Primeiro, boa tarde. Boa tarde. Eu sou formada desde 2005, né? Eu sempre quis ser arquiteta, era aquelas crianças que nunca teve dúvida do que seria. Era aquelas que pegava na sinaleira, planta baixa, sabe? Eu sempre amei, então nunca tive dúvida, né? Aí, então, quando eu me formei, eu trabalhava numa construtora, na época, eu adoro obras, e o universo de interiores ainda não era o meu universo, né? Mas teve um momento que eu acabei indo embora fora, fui fazer especialização, aí foi realmente em interiores, e quando eu retornei, eu comecei a pegar trabalhos e surgiu meu escritório, então, e focando mais nessa área. E eu trabalho mais com interiores de clínicas, residencial, e tive vários momentos no meu escritório, né? Tive filho, parei, voltei, então eu estou agora no momento que eu voltei, não faz muito tempo, a trabalhar sozinha. Tive sócia, daí não deu certo, voltei sozinha, e a mostra está sendo um momento bem importante, assim, para mim, para esse meu novo momento, assim, de escritório. E também é a tua primeira amostra. Minha primeira mostra também. E o Lucas fez a Volvo e a cozinha. Qual que é o teu ambiente? O meu é o banho sensorial, que é o primeiro banheiro, assim, da mostra de quem chega, né? E eu escolhi esse ambiente porque eu percebi que eu poderia mostrar ali esse meu momento de escritório, né? Eu atualmente tenho estudado bastante sobre neuroarquitetura, então foi um ambiente que eu consegui aplicar vários conceitos de neuroarquitetura para criar um ambiente realmente de bem-estar, um ambiente que a gente tenha, eu chamo de banho sensorial porque é uma experiência para tu entrar lá e sentir a música, o cheiro, a iluminação, as texturas, é tu realmente ser abraçado por tudo que tem naquele ambiente para mudar a sensação que tu tem, né? Então, E ele é um banheiro funcional? ele é funcional. E qual que é a dificuldade, assim, que tu vê entre te fazer um ambiente, por exemplo, que não vai ter uso e um funcional? Ai, olha, é um perrengue. Primeiro porque eu vi o pessoal demorando muito mais para começar a obra e eu fui uma das primeiras a começar, né? Eu era assim,
sou bem certinha com as coisas de prazo, então uma das primeiras a iniciar, uma das primeiras a entregar, porque eu tenho que mexer em instalação, tem que funcionar realmente toda a hidráulica, é uma casa antiga, né? Tem que colocar revestimento, não tinha nada, eles me entregaram o ambiente todo pelado, né? Diferente dos outros que já tinham piso e tal, não tinha nada. Então eu tive que fazer muita coisa mesmo sendo um ambiente bem pequeno. Então esse foi o meu primeiro desafio, assim, tipo, é uma obra muito mais demorada, mais complexa, e eu tive que entrar com muita coisa antes de todo mundo, né? Tipo, tive que entrar com a pedra antes, tive que entrar com a banheira antes, então por isso, inclusive, que eu terminei, fui uma das primeiras a terminar, porque eu não tinha como passar com tudo isso depois, né? Então foi um perrengue, né? Então, E ele já era um banheiro na casa original? Ele era o banho do casal, sim. Como é que vocês lidam com o funcional e a tendência num projeto? Eu, no caso, assim, tendência pensando como moda, assim, não é uma coisa que me agrada, assim, eu não gosto, acho que tendência é uma coisa passageira, uma coisa, eu sempre prefiro coisas que são atemporais, que vão durar, não que possa surgir uma tendência que, por acaso, eu acho interessante naquele momento, depois a gente enjoa, sei lá, mas não é isso que me move, assim, questão de tendência. Eu, hoje em dia, principalmente trabalhando com neuroarquitetura, eu acho que o ambiente é muito mais do que isso, é muito mais do que simplesmente ser bonito, ele realmente consegue melhorar o teu estado de espírito, pode curar, pode ajudar, né? A gente usa isso também em projeto de hospital, para realmente a pessoa ficar menos tempo internada, uma série de coisas, assim. Então, eu entendo a arquitetura de outra forma, não entendo ele como tendência nesse sentido. Não sei o que Lucas. Eu acho que a tendência ela tá no mercado para auxiliar a gente ser um norte, assim. Mas eu, pelo menos, eu gosto muito de entender o gosto do meu cliente e como eles funcionam, sendo uma pessoa, sendo tanto residencial como comercial, para poder montar o projeto para os clientes, né? Então, se o cliente me traz como referência que ele gosta de algo que está em tendência, a gente até pode usar, dependendo de se conversar bem com a funcionalidade dele. Mas eu acho que a tendência, ela é o segundo momento, assim, na verdade, né? Ela não é ela que dita como vai ser o projeto ou como a gente vai apresentar ele para o cliente. Eu acho que ele vai se encaixando, na verdade, né? E até porque cada projeto tem que ser único, assim, né? Então, Exato. muitas vezes a pessoa chega com essa vontade de ter a tendência porque é o que ela viu como referência e aquilo nem combina com ela e a pessoa não entende. Então, a gente, como arquiteto, tem que ajudar a pessoa a entender o que Meio ela psicólogo, gosta. né? Esse primeiro contato que a gente tem de briefing realmente é isso, né? Muitas vezes a gente tira uma ideia da cabeça da pessoa que ela, na verdade, não gosta. Ela acha que tem que ser assim. E, na Sim. verdade, a gente pode ter uma solução melhor para ela, né? E ela vira pra uma amostra, ela vai dar um monte de ideia que talvez não se encaixe no que ela quer, né? Sim. Ah, fui lá Às na vezes Mostra confunde, Elite, eu né? gostei disso, daqui a pouco nem dá pra fazer, né? Enfim. Então chega aquela pasta do Pinterest gigantesca, assim, com um monte de referências que não são do tamanho do apartamento, não combinam com a pessoa. E que uma também coisa não acontece. conversa com a outra também, né? Muito bem. E de onde vocês buscaram inspiração para os ambientes de vocês? Os da mostra aqui. Então, o meu ambiente, ele já tinha o piso e os revestimentos, que são originais da casa. E quando eu vim conhecer a cozinha, eu pensei, tipo, meu Deus, tem muito verde nessa cozinha. E tu não podia. Isso era uma. Digamos, tu não podia mexer. Podia Mas tu optou mexer, por não. mas eu optei por não mexer. Primeiro, é uma questão de respeito à história da família, à história da casa. E também porque eu entendi que nenhum outro revestimento seria tão nobre e encaixaria tão bem com o projeto, assim, sabe? Então, a partir do piso preto, e do excesso de verde nas paredes, foi que eu comecei a pensar no projeto, em como eu vou reduzir esse verde, como eu vou dar um pouco mais de uma cor quente para o ambiente. Então, na cozinha, foi o existente que me norteou, assim, para começar o projeto, sabe? E na garagem da Volvo eu não tinha literalmente nada. Era um campo vazio, então ali eu pude também entender um pouco do quem é a marca, quem é a Volvo, que materiais se relacionam com a ideia da marca, né, que é uma marca nórdica, que é uma marca que está voltada mais para inovação. Então, a partir dali foi que eu fui pensando em materiais e como construir o espaço. Qual sensação, Lucas, ou experiência tu quer que a pessoa tenha ao entrar no teu ambiente? A cozinha é se sentir em casa, assim, é a casa de vó, a casa de mãe, é realmente chegar e pensar, nossa, essa cozinha caberia no meio da minha casa, no meu apartamento, é realmente se sentir em casa, se sentir acolhido, pensar que pode convidar os amigos e cozinhar para eles, receber os amigos na volta da ilha. E a garagem é desmistificar aquela questão de que a garagem é só para o carro, assim, sabe? O carro tá ali como uma obra de arte, porque ele é um veículo que chama atenção, mas também tem o espaço para poder fazer o churrasco no final de semana, tem um banheiro funcional, também tem a questão, né, do restante dos ambientes que estão na volta, então eles conversam bem. Então é mudar um pouco o que as pessoas entendem como garagem, assim, na verdade, sabe? E Lucas, tu tem escritório em Porto Alegre? Que região Porto que tu Alegre. atua? Eu atuo em Porto Alegre, região metropolitana, e o meu escritório fica na Zona Sul. Porto Alegre. Muito bem. Fabiana?
Meu escritório fica aqui em Porto Alegre, eu atuo também em Porto Alegre, região metropolitana, litoral, serra. Qual a sensação pro teu ambiente? Meu ambiente. Bom, meu ambiente eu queria realmente que ele. O nome dele é banho sensorial. Então eu queria realmente que a pessoa entrasse lá e tivesse toda a sensação de relaxamento. Então eu imaginei um ambiente assim, não como aquela cara de banheiro que a gente tem em casa, do dia a dia. Eu queria que ele fosse quase como um spa em casa. Então eu queria que a pessoa. Imagina que tu tá estressado do trabalho, que tu entrasse ali e tu conseguisse ter um ambiente que te relaxasse completamente. Então tudo que eu coloquei ali foi intencional pensando nisso, de trazer relaxamento e bem-estar. Então, ele tem uma paleta bem suave, com pouco contraste, tudo isso pensando que o teu cérebro vai desacelerando, vai tendo menos informação, formas curvas, né, para não ter questão de ameaça e tal. Então, tu vai sentindo o ambiente. Quando a gente tá dentro do ambiente, é diferente de ver foto do ambiente, né? Então, tu vai realmente sentindo o ambiente e vai mudando teu estado de espírito, né? Então, esse foi o meu principal objetivo. Então, E como lidar com essa. Por exemplo, a gente tá falando de uma casa aí né, antiga. Como trabalhar os materiais para casar, assim, digamos, o contemporâneo com o da época da casa? isso realmente sempre é um desafio, né? Como meu banheiro ele tava sem nada, né? Eu não tinha como o Lucas tinha alguma coisa para tirar partido, né? O que eu fiz, assim, considerando como se fosse uma homenagem para alguma coisa que tinha na casa, mas que bem sutil e como uma nova linguagem eu tenho um ripado de madeira, um lambri de madeira em toda a volta, que é fazendo referência ao lambri que a gente tem na fachada, mas usando um MDF clarinho, uma proposta bem mais contemporânea. E o meu piso orgânico, é um porcelanato orgânico que eu mandei cortar, né? E fazendo referência também ao piso de pedra que a gente tem na casa. Então, eu fiz, assim, um pequeno link com o que a gente tem, mas mostrando uma linguagem mais atual, né? E como eu não tinha nada ali dentro, não tive muito... Meu ambiente é bem pequenininho, não tive muito esse contraste, assim, né? De novo e antigo. Ele é bem neutro, realmente, o ambiente. O meu, por eu ter já, né, os revestimentos, eu fui tentando entender como que novas texturas, novas cores, o mais moderno. Eu sempre digo que a cozinha, principalmente, é uma mescla dos anos 60 com o contemporâneo brasileiro, justamente porque junta essas tendências todas. Então, a maior dificuldade foi eu preciso que o piso esteja em evidência, que os revestimentos verdes estejam em evidência, mas eu preciso trazer uma modernidade sem brigar com a história da casa, né? Então eu trouxe também um verde na marcenaria, um verde um pouco mais escuro para deixar o ambiente um pouco mais acolhedor, trouxe MDF também para deixar ele um pouco mais quente, mas sempre pensando que as pessoas precisam entrar na cozinha, elas precisam ver que o revestimento é original da casa, que o piso é original, e eu sempre falo, uma das primeiras coisas que eu falo é, o revestimento verde e o piso preto são originais da casa, da década de 60, para também trazer a história, né? Porque a gente sempre brinca que a casa tem alma, né? A gente não consegue falar da casa sem falar da família, sem falar da história de que eles vieram refugiados da Guerra da Espanha, então foi mais ou menos por isso, sim. Eu achei uma estratégia legal, assim, que o Lucas usou bastante, que a gente, quando tem uma coisa já antiga e existente, tu deixar que aquilo ali seja o elemento de destaque, então evitar que for colocar que tenha coisa competindo, né? Então, o ambiente do Lucas tá perfeito, né? Então tá tudo bem, bem, assim, linhas retas, tudo bem minimalista, casando super bem, e tu vê que o destaque é do que tinha realmente, né? Quem entra lá não tem como não ver o azulejo. Qual a diferença, pode ser Fábio, depois Lucas, qual a diferença de fazer um projeto para um cliente e fazer um projeto para uma mostra? Eu, no caso, assim, eu não sei como que o Lucas pensou, né? Eu não pensei num cliente, assim, uma pessoa, porque é uma estratégia que a gente poderia ter, né? Eu imaginei uma pessoa, né? Um cliente imaginário. Eu não pensei assim, tá? Eu quis fazer um ambiente realmente para mostrar que a arquitetura pode influenciar o nosso estado de espírito. Então, eu realmente fiz pensando que qualquer pessoa que entrasse ali se sentisse bem. E eu percebo, assim, que eu não fiz pensando em homem nem mulher, eu fiz pensando no geral. E eu vejo que vários homens chegam lá e elogiam. Aí alguém me fala, tu fez uma coisa mais masculina, porque os homens elogiam. Não, eu fiz uma coisa justamente neutra, pensando que os dois, não acho que ele é masculino nem feminino, né? Eu acho que ele é bem neutro. Então, eu não pensei dessa forma, mas seria uma estratégia, se fosse algum outro tipo de ambiente. Eu gosto da pergunta porque o cliente ele chega com a ideia pronta, né? Ele tem a personalidade dele. E eu, quando fui fazer a cozinha, eu botei a minha personalidade, como se eu fosse o cliente. Eu gosto bastante de cores, de texturas. E como já tinha, né, os existentes da casa, eu pensei, isso não, vou lidar como se eu mesmo fosse meu cliente. Eu acho que é a maior dificuldade, né? Porque é Sim, difícil a gente fazer algo pra gente mesmo, né? Então, o meu projeto ele passou por 1 milhão de transformações, assim, do tipo, tá, eu gosto muito de cozinhar também, então fazer cozinha pra mim é bem afetivo. Então eu ficava tipo, tá, mas se eu botar a ilha aqui no centro,
eu vou ter esses pontos positivos e esses negativos. Então foi uma briga comigo mesmo, assim, para poder relacionar com o cliente e também pensar, tipo, não, tá bom, tipo, não preciso mexer mais, sabe? O projeto está concluído. E o que fez você querer participar de uma mostra? Eu acho que basicamente é o sonho de qualquer profissional, né? A gente ter o nosso ambiente como um destaque, assim, ter, de certa forma, tornar referência para o mercado. Foi algo que eu sempre quis na minha formação. E quando a Elite Mostra Elite apareceu na minha vida, assim, eu tinha 6 meses de escritório sozinho. Eu tinha saído de uma sociedade e a gente tinha visões diferentes justamente de mostra, assim. Eu sempre quis fazer e a minha sócia não gostava de fazer mostra. Então, quando apareceu a oportunidade, o sonho da criança voltou, assim, sabe? Eu não, vou agarrar com as duas mãos e vou tornar isso possível. Legal. Fábio. Eu, na verdade, diferente do Lucas, eu nunca pensei muito em fazer mostra, porque eu sou uma pessoa muito tímida. Então, essa coisa de exposição, para mim, é normalmente mais difícil, né? Mas eu acho que é importante. Daí, quando eu recebi o convite, eu imaginei que esse momento que eu tô do escritório, que eu tô trabalhando com coisas diferentes, né, como eu comentei antes de arquitetura e tal, eu achei que era um momento legal de eu justamente fazer um ambiente para mostrar isso e marcar um novo momento do meu escritório, assim. Então, achei que fechou E o que legal. vocês esperam aí, ou vocês veem? Porque a gente falou bastante também de um pós-enchente, que teve muitas coisas que mudaram, né? A personalidade do cliente nos ambientes. Antes a gente via ambientes muito mais iguais, mais monocromáticos, né? O cinza, o bege e tal. Hoje a gente tá vendo uma amostra muito mais colorida, né? O que vocês veem aí pro futuro nessa questão, assim, ou não digo de tendência, né? Mas o que vocês enxergam para um futuro do nosso mercado, assim? Eu vejo assim que não é uma tendência no sentido de moda, né? Isso. Mas a tendência é que as pessoas procuram uma casa com personalidade, com a cara delas. Tá todo mundo querendo se afastar desse tipo de casa que parece showroom, né? Todo mundo fala esse tipo de coisa, né? Eu quero que tenha a minha cara. As pessoas estão. E era uma coisa que tu não ouvia tanto antes, assim. Acho que as pessoas vinham muito com aquela referência de copiar realmente. E agora eu percebo que as pessoas pedem mais por isso, assim, né? Assim. Não, eu acho que até vai além da arquitetura, assim, a gente percebe que os carros perderam cor, que a cidade perdeu cor, então eu acho que a gente cansou de ser tudo muito cinza, assim, então eu acho que tá voltando de novo a questão de a gente ter bastante cor nos ambientes. E a casa fala sobre isso, né? Imagina, a casa tem 60 anos e a gente tem cobogó rosa, tem pastilha rosa e amarela, então eu acho que a gente tá voltando a falar sobre casas com realmente personalidade, com cor, com textura, perdendo essa linha do preto, branco, bege, que foi algo que dominou pós anos 2000 ali, né? Foi acho que, sei lá, acho que 2010 as coisas ficaram muito neutras, assim, sabe? Eu acho que as pessoas realmente começaram a botar mais personalidade nos E espaços. também acho que valorizam a experiência, né? E não ficar no ambiente frio, assim. Acho que as pessoas querem um ambiente para ser usado, assim, né? Tanto o ambiente comercial, né? Uma loja que cria uma experiência quando tu entra, como uma residência, assim. Então acho que as pessoas valorizam hoje mais esse tipo de coisa. E assim encerramos mais uma entrevista especial no podcast Construção em Alta, diretamente da Mostra Elite Design. Muito obrigada, Fabiana e Lucas, por terem aceito estar aqui com nós. E quem quiser entrar em contato com vocês, quais os canais e contatos? Meu Instagram é @arquitetolucasmeleu. Pode mandar mensagem lá, que por lá a gente começa toda a nossa conversa. Meu Instagram é @Fabiana Costa Arquitetura, também da mesma forma, pode me chamar por lá. Lembrando, sigam os nossos canais, então, @podcast Construção em Alta, @Mostra Elite Design e também nossos perfis pessoais, @William Pilate e @Giovanna Fachinelli, para acompanhar toda a cobertura e os bastidores deste evento incrível. Na semana que vem tem mais, direto da Mostra Elite Design, com novos convidados e muita inspiração para vocês. Até lá!